Eu quero falar com você antes de que todo o trabalho comece a respeito de fundamentos da gestão legal. É muito importante que você tenha uma visão crítica a respeito do que nós estamos fazendo aqui, até porque esse nosso trabalho vai acontecer a quatro mãos. Você aí no teu escritório e nós aqui da Cellen Bertozzi Consultoria Digital. Fundamentos da gestão legal significa a gente entender por que teu escritório existe? Essa é a primeira pergunta. Você já parou para pensar? Por que o seu escritório existe? Por que você é um escritório que atua para pessoas físicas? Por que você atua no previdenciário? Ou por que você faz advocacia empresarial? Por quê? Esse porquê ele é determinante para que você possa traçar o seu projeto de futuro. Porque muitas vezes a gente não vai mudar as grandes características do escritório ao longo da vida dele. Então, esse porquê ele é muito importante para que a gente consiga conectar as pessoas a realizar a nossa visão de futuro. Muitas vezes, sócios têm a visão, sabem onde quer chegar e não conseguem transmitir isso para a equipe, porque não conseguiu identificar a resposta para essa pergunta que é muito filosófica, ela é muito ligada aos meus desejos profissionais, ao porquê eu existo como profissional. E isso faz com que eu tenha tanta certeza a respeito do porquê eu faço previdenciário e não criminal, que isso vai ser passado para a minha equipe. Toda a equipe que eu for montar vai estar olhando para o previdenciário, para atender aquele tipo de cliente e não um cliente, por exemplo, empresarial, que vem com outras necessidades. Entender isso vai nos direcionar e fazer com que as nossas decisões sejam muito melhores. E o que nos move? Por que nós decidimos ser advogados privados, trabalhando para nós mesmos muitas vezes? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que um advogado sem paixão pelo que faz, sem uma vocação definida, ele vai sofrer muito mais do que aquele que sabe por que ele tem que realizar aquele trabalho. Nietzsche tem uma frase muito, muito interessante que ele diz que quem tem por que viver, suporta qualquer como. Esse porquê é a paixão, esse porquê é o motivo. Uma outra questão importante que nos move é o propósito. Eu tenho que saber qual é o meu propósito profissional. Ajudar um grupo de pessoas A ou um grupo de pessoas B. Ajudar as empresas a melhorar seus resultados financeiros. Ajudar as pessoas mais necessitadas a ter uma proteção trabalhista adequada. Então, tudo isso faz parte do meu propósito, de entregar um serviço, entregar uma técnica a um grupo de clientes que vai ter uma identificação comigo. E por isso que é tão importante. Uma outra questão que nos move são as pessoas. O maior ativo de um escritório está na sua equipe. Então, se a gente não tiver essa visão de que eu preciso da minha equipe para fazer esse propósito e essa paixão acontecer, eu vou ter um escritório que nunca está redondo, ele nunca vai ter as pessoas adequadas para estar ali e pensando no mesmo objetivo, pensando nas mesmas coisas, naquilo que move todas as pessoas do grupo. E por fim, o que nos move precisa ser o progresso. Se eu fui um advogado que teve um resultado X no ano de 2019, por exemplo, em 2020 eu tenho que ser melhor, apesar de todos os problemas que advieram em 2020. Nós temos que sair melhores, nós temos que progredir. Então, isso é muito importante a gente ter como base de atitude dentro dos nossos escritórios, porque se sócio pensa assim, é mais fácil a gente transmitir essa mensagem para a equipe. E aí eu posso contagiar a equipe com esse espírito de porquês e propósitos e paixões e pessoas e progresso. Então, lembra disso. Toda vez que você olhar ou tiver um projeto novo, lembra que algo está por trás dele. E algo muito maior do que simplesmente resultado financeiro, que vai ser uma consequência, claro, do trabalho bem feito. Mas o que está por trás, o que nos leva numa medida de curto, médio e longo prazo, é esse propósito. Essa é a grande estrada que nós vamos percorrer ao longo da nossa carreira. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito complexo dentro da humanidade. O ano de 2020, dentro de uma visão histórica, vai ser o ano conhecido como o ano que todo mundo parou para fugir de um vírus.
E isso trouxe mais complexidade, mais instabilidade, mais volatilidade para o mundo. Eu estou falando do mundo VUCA. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, VUCA, que é cunhado na guerra. Assim como a grande maioria das estratégias de gestão nascem nos campos bélicos. Cada vez que você observa como que um general, um Napoleão, por exemplo, atuava na batalha, por que ele foi tão vencedor, começamos a observar a sua forma de movimentar tropas, se posicionar num ambiente mais alto, enfim, todas as estratégias para que aquela vitória acontecesse, até porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de conquistas. O que acontece na guerra, os gestores, os pesquisadores da gestão trazem para o mundo corporativo, que não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser uma competição, não deixa de ser o meu escritório querendo fechar o negócio com um cliente que você também quer. Então, vencerá o melhor, vencerá o que tiver mais estratégias que sejam percebidas como estratégias de valor pelo cliente. Dentro dessa linha, a última guerra que os americanos tiveram na década de 90, que foi a Guerra do Golfo, trouxe para eles um ambiente completamente diferente daqueles que eles estavam acostumados na penúltima guerra, quero dizer, até aquele momento. Aqui era a Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã aconteceu lá na década de 70, depois passaram 20 anos, quase um pouco mais de 20 anos, sem campo de batalha. E aí vem a Guerra do Golfo. Nessa Guerra do Golfo, em que as tropas vão para o Golfo Pérsico, as tropas americanas começam a ter uma certa dificuldade de lidar com o ambiente de deserto, a tecnologia bélica era outra, todo o esquema militar tinha se modificado completamente em relação à última guerra que eles tinham vivido. E ali eles cunharam esse termo, VUCA, que quer dizer o quê? Um mundo volátil, um mundo incerto, complexo e ambíguo. Então, isso é o que aconteceu com as tropas americanas na década de 90. Aí os gestores e os papas da ciência, da administração, puxam esse termo para o mundo real. E o que nós estamos vivendo hoje na advocacia brasileira é exatamente o mundo VUCA. Volátil, a gente não consegue fazer muitos planos de longo prazo, ele está incerto, a gente não sabe que decisões governamentais, políticas, econômicas modifica o cenário para um cliente. A complexidade aumentou muito na advocacia nos últimos tempos. Quando eu me formei, eram só 4 ou 5 áreas que a gente tinha que saber para resolver vários problemas. Hoje, você precisa ser mais especialista. Você precisa dominar áreas mais definidas para que você não seja aquele generalista que não sabe nada de nada. Eu preciso saber algo de alguma coisa. Então, é muito importante entender que a complexidade me levou a fazer escolhas. Porque hoje, se você entrar no site de um grande escritório, qualquer dos grandes escritórios brasileiros, Pinheiro Neto, Machado Meyer, Matos Filho, enfim, esses escritórios de porte grande, você vai encontrar ali cerca de 40 áreas do direito. É muita coisa. Cada universo é um universo completamente diferente que é impossível conhecer por completo. O ambiente da indústria farmacêutica ela é completamente diferente de um ambiente de agronegócio. E esse ambiente de agronegócio é completamente diferente da vida de professores públicos. Então, cada universo desse tem características diferentes e o direito vem para abraçar essas características. Então, eu, advogado, preciso escolher um ambiente desses para realmente me tornar reconhecido naquela escolha que eu fiz. Isso vale para mim como pessoa, advogado, pessoa física, advogada, e serve para o meu escritório quando a gente define, e vocês vão ver muito isso com o Rodrigo Bertozzi, as áreas e os segmentos e quem são os grupos de cliente que nós vamos atender. Então, muito devido a essa complexidade que o mundo se tornou.
Com a tecnologia, isso aumenta ainda mais a dificuldade, vamos dizer assim, de absorção de tanta informação. E é por isso que eu tenho que tomar boas escolhas. E o A, da última letra da palavra VUCA, é o A de ambíguo. É o A de ambíguo. Então, o A de ambíguo diz que os conceitos que nós temos hoje, que eram binários até um tempo atrás, hoje eles já não são tão binários assim. E a gente começa a ter um pouco de dificuldade de entender, nós temos erros de leitura a respeito de coisas. Um exemplo, muitas vezes nós sempre achamos que todo noticiário trazia as notícias corretas. E nós estamos vendo aí que com o advento das redes sociais, as fake news acabaram nos causando essa ambiguidade. Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Mas parece que vem de uma fonte A, mas eu não sei se eu confio, se eu não confio. Então, essa ambiguidade leva a esse tipo de percepção do mundo. E esse é o mundo VUCA, é nele que nós vamos ter que trabalhar, é nele que nós vamos ter que traçar nossas estratégias, é nele que o nosso cliente está. Então, eu pelo menos entender que é isso que a gente tem hoje faz com que a gente não perca tanto tempo com saudade de um passado que não existe mais. Nós precisamos caminhar para frente, porque é para lá que nós vamos. O passado eu não consigo mexer, mas o futuro está todo na minha mão. Primeira coisa é eu entender que esses elementos do mundo, e eu estou inserida no mundo como escritório de advocacia, seja individual, seja um escritório de um porte um pouquinho maior, e eu estou inserido dentro desse ambiente VUCA. E saber andar nesse ambiente é o que vai me fazer sobreviver, crescer, manter meu escritório e me desenvolver como banca. Então, esse é um entendimento crucial para que a gente possa, nesse processo de transformação do seu escritório de advocacia com a nossa consultoria digital, é isso que a gente vem fazer aqui. Como que nós saímos do ponto A para o ponto B, considerando todas as variáveis que temos em volta de nós. E aí também não importa se você está localizado numa capital ou se você está localizado no interior, numa cidade menor, não importa, o teu ambiente vai estar ali em volta de você. E entender que ambiente é esse vai te facilitar as escolhas. Você, como dono de escritório, você precisa ter isso em mente. As escolhas são suas. E você precisa ter muita responsabilidade nessas escolhas, porque elas vão gerar consequência. Consequência para você, consequência para o seu cliente. Se você tiver equipe, consequência para a sua equipe, consequência para o seu financeiro. Então, a gente precisa ter muita consciência em relação ao peso das escolhas. Primeira coisa é entender o cenário, entender o que me rodeia, entender os meus pontos fortes, entender no que eu posso fazer para melhorar algo que está ali esperando a minha ação para que eu melhore, para que eu evolua como equipe, que eu evolua como, enfim, como prática da advocacia e como que eu posso ajudar o meu cliente, porque ele também está imerso nesse mesmo mundo VUCA. E é isso que a gente precisa ter muita clareza, porque muitas vezes nós não conseguimos atingir nossos objetivos porque a gente fica ou com saudade de um passado que não existe mais e, portanto, eu não estou vivendo lá, eu estou vivendo aqui. Eu preciso aprender a tomar decisões mais ousadas, porém muito pé no chão, para que o meu escritório continue fluindo e evoluindo, tá bom? Então, vamos pensar nisso. Como que está a tua situação aí, considerando essa equação do mundo VUCA? O que você tem em volta de você? Como é que está dentro do teu escritório? Analisa pontos fortes e pontos fracos naquilo que você pode mexer internamente do teu escritório. Dentro das tuas quatro paredes, você tem poder de fazer qualquer coisa. Você pode mudar a tua equipe, você pode diminuí-la, você pode aumentá-la. Você pode escolher advogados mais júnior, você pode escolher advogados mais sênior, você pode contratar uma controladoria, um controller. Você pode também mexer no sistema que você usa, você pode mexer nas suas estratégias de marketing, escolher para qual cliente você vai trabalhar e você pode decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro.
Então, dentro desse ambiente, dentro das tuas 4 paredes, você tem que olhar para todos esses elementos e identificar o que fazemos de muito bem e o que poderia ser melhorado, o que eu não gosto, o que eu acho que está fraco. Esse é o primeiro passo dessa análise de cenário. Do lado de fora, esse mundo VUCA, ele precisa vir com um pouquinho mais de qualificação. Do lado de fora, eu não tenho poder. Eu não tenho o poder de mudar o valor do dólar, eu não tenho o poder de mudar o índice da Bolsa de Valores, eu não tenho o poder de mandar um coronavírus embora. Eu não tenho esse poder, porque está muito longe de mim. Isso eu estou falando de ambiente externo, que eu tenho que me adaptar. Mas dentro desse ambiente externo, você tem que ter a capacidade de olhar o que desses fatos que estão nos mostrando, as notícias, enfim, todos esses fatos da vida, que são neutros, eles não são nem bons nem ruins, eles têm a minha interpretação a respeito de se é bom ou ruim, mas eles são neutros, eles são fatos. Eu preciso entender o que desses fatos me geram ou oportunidades ou ameaças. E aí eu começo a casar as informações, as minhas forças e fraquezas internas e as oportunidades e ameaças que tem do lado de fora. É assim que a gente começa a fazer planejamento estratégico. É com essa informação, com esse pé no chão, olhando com bastante cuidado cada uma das coisas e colocando essas coisas nesses pratos, ou no prato do ponto forte ou no prato do ponto fraco, ou no prato das oportunidades ou no prato das ameaças. E aí alguma coisa vai pender mais. Ou eu vou ter mais ponto forte ou mais ponto fraco, ou eu vou ter mais oportunidades ou mais ameaças. E é ali que a gente começa a identificar em que momento o escritório está, para aí sim tomar decisões de futuro, de transformação, de melhoria. Ok? Quando a gente fala de valores versus ações, né? Então a gente está vindo numa pegada de por que o meu escritório existe, o que eu preciso, o que me move. Depois a gente falou do mundo VUCA e eu preciso entender qual é a relação entre valores pessoais, valores subjetivos e ações, coisas que eu posso fazer no meu escritório. E eu queria te trazer 4 reflexões. Primeiro, sem responsabilidade, que é um valor, não existe inovação. Eu só vou conseguir inovar dentro do meu escritório, seja numa forma diferente de atender o cliente, numa forma diferente de organizar minha produção jurídica, numa tecnologia que eu queira incluir dentro de todo o meu processo de trabalho, se eu tiver responsabilidade com o que eu preciso obter lá na frente. Responsabilidade com o meu próprio escritório, considerando que nós precisamos nos movimentar sempre para frente. Nós não podemos ficar atrasados em relação ao mundo. Nós precisamos caminhar com ele. E para isso eu preciso inovar. Inovar no quê? No que eu fazia no passado. Inovação não tem relação direta somente com tecnologia. Inovação é algo muito maior. A tecnologia está aqui dentro, mas eu posso inovar em uma série de ações dentro do meu escritório. Uma outra reflexão: sem paixão não existe estratégia. Só um líder apaixonado por fazer algo para alguém consegue identificar quais são os caminhos, curvas, desvios e o que mais ele tem que fazer dentro da sua estratégia para atingir aquele objetivo final. Então, eu preciso alimentar isso em mim, se eu não tenho, e na minha equipe, se eu ainda não fiz esse trabalho. Então, é só assim que a gente consegue fazer estratégia, senão as coisas não realizam, elas acabam não acontecendo, porque falta um elemento apaixonado para a gente poder subir de patamar, modificar algo que está acontecendo ali dentro do meu escritório. Terceira reflexão que eu queria te trazer: sem profissionalismo não existe liderança. Quando a gente assume a condução de um escritório, quando a gente assume a função de sócio,
Nós temos que puxar toda a nossa responsabilidade pelo profissionalismo que acontece dentro daquela banca. Não importa se a tua banca é pequena, não importa se você trabalha sozinho. Eu preciso entender que a partir do momento que eu tenha mais uma pessoa trabalhando comigo, eu preciso ser líder dela. Eu preciso dizer quais são os caminhos. Eu preciso ter a responsabilidade de saber que a minha liderança para alguém pode impactar a forma como ela vê o mundo. E se eu impactar de forma negativa, talvez eu tenha deixado uma marca que talvez não saia, que talvez aquela pessoa vai ser influenciada por mim negativamente. E eu preciso ter isso em mente. Então, faz parte do meu profissionalismo como sócio, como dono de escritório, como alguém que vai liderar um grupo, trazer essas pessoas para o melhor que elas puderem. Essa liderança positiva, essa liderança que faz com que ela, pessoa que trabalha comigo, acredite nela mesma, tá? Então, isso é fruto de um grande profissionalismo. E, por fim, sem senso de urgência, não existe investimento em marketing jurídico e tecnologia. Se eu não tiver esse senso de urgência, que eu preciso fazer as coisas agora, que eu preciso fazer coisas que são importantes para a construção do meu futuro, eu não vou desenvolver muito bem as estratégias de marketing e nem a implantação de tecnologia no meu escritório. Então, pensa nessas 4 reflexões aí e o quanto de responsabilidade, paixão, profissionalismo e senso de urgência você não tem que trazer para você mesmo e para as pessoas que trabalham com você. É isso que a gente quer, que você chegue ao final dessa jornada com muitos ganhos. Ganhos não só de procedimentos e práticas de gestão legal, mas ganhos na tua visão a respeito da tua carreira. Ainda falando de valores e virtudes, essas virtudes elas estão diretamente conectadas à estratégia. Então nós temos 7 virtudes humanas que elas vêm no nosso DNA de nascença. Elas não são muitas vezes ensinadas, elas estão na essência do ser humano, que é o amor, que é a coragem, que é a fé, a justiça, a prudência, a temperança e a esperança. Tudo isso faz parte do nosso contexto diário. Nós somos isso, muitas vezes sem dar esse nome, mas a gente acaba sendo. Então eu preciso entender que todas essas virtudes, elas me geram uma habilidade, por exemplo, o amor, a habilidade ligada ao amor é a criação de valor. Eu só consigo erguer os honorários de um escritório se eu também conseguir aumentar o valor agregado que tem ali. E para eu aumentar o valor agregado de um escritório, eu preciso amar o que eu estou fazendo. Sem isso, eu não consigo. Se eu tiver só na minha mente, por exemplo, que eu vou trabalhar porque aquilo vai me dar dinheiro, e que dinheiro não necessariamente está ligado à minha paixão por fazer algo para alguém, talvez eu não consiga aumentar o meu valor agregado. Porque o valor agregado não tem nada a ver com preço. Tem a ver com a quantidade de energia que eu despendo para fazer o melhor possível, para estudar mais, para atender o meu cliente numa base muito melhor da que eu atendo. E aí o modelo mental do advogado que é guiado por essa virtude é a paixão que a gente já falou. Quer ver um outro exemplo? A esperança. A esperança, a habilidade que é ligada à esperança é a minha capacidade de errar rápido. Que eu erre o mais rápido possível, porque eu errando o mais rápido possível, eu consigo corrigir. Isso é um viés de esperança muito grande, porque eu já tenho que saber que eu vou errar, mas eu tenho a esperança de errar rápido para poder corrigir aquele erro. E aí o modelo mental são os meus ganhos no processo de melhoria de algo que eu estou fazendo. Isso tudo é regido por esperança. Então vai ficar um slide para você aqui, onde a gente cruza todas as virtudes, as 7 virtudes humanas que vêm dentro do nosso DNA, as habilidades ligadas a cada uma delas e o modelo mental que eu tenho que ter para absorver tudo isso e transformar virtudes, que é algo tão subjetivo, em ações objetivas dentro do meu escritório. É assim que a gente vai começando a construir esse grande quebra-cabeças, que é a nossa banca, que ela é muito maior do que simplesmente um prédio, pessoas trabalhando,
computadores em cima da mesa, clientes, honorários, processos. É muito mais que isso. E aí a gente vem, dentro dessa mesma linha, falar a respeito de excelência. Quando a gente fala de fundamentos da gestão legal, eu só consigo melhorar, eu só consigo colocar a mão em algo que precisa ser evoluído quando eu tenho excelência. Então, eu preciso que você se atente ao que eu vou te falar agora. Quando a gente pensa em excelência, a gente está pensando em algo quase inatingível, mas que eu não posso, sabendo que é algo quase inatingível, não deixar de perseguir. E a excelência ela tem que estar presente dentro do nosso escritório em cada pedaço de tudo que a gente faz. Se você vai fazer uma petição de juntada, por exemplo, que você faça ela com excelência. Se o seu estagiário está aprendendo a fazer uma pesquisa, que ele faça uma pesquisa de excelência, trazendo todos os elementos que são necessários. Se o meu financeiro pensa em excelência, que todos os relatórios, todas as planilhas que ele faça, venha com esse ar de excelência. Se eu estou atendendo um cliente, que eu faça isso da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa em excelência, a gente pensa em como realizar uma tarefa que às vezes é simples da melhor maneira possível. Não é porque ela é simples que ela merece menos excelência, menos qualidade. Então, a Fundação Nacional da Qualidade, que é um organismo que nós temos no Brasil que fala e que advoga esse tipo de assunto, tem ali, e eu vou mostrar para vocês agora, esses diagramas que estão aqui falando a respeito de como que eu atinjo resultados de excelência. Primeiro, entendendo que em volta do nosso escritório tem informações e conhecimento. Que informações? Informações de mercado, informações de cliente, conhecimento jurídico, conhecimento de segmentos do negócio, conhecimento de economia, macroeconomia. Isso tudo está em volta de nós, para a gente pegar e usar conforme a nossa necessidade. Aí, quando a gente entra para mais próximo do escritório, quem que a gente tem que a gente precisa tratar com excelência? Clientes, claro. A sociedade em que eu faço parte, porque a gente está o tempo todo trocando com essa sociedade, quando essa sociedade pode ter um potencial cliente meu, então eu não posso ignorar isso, e a própria liderança do escritório, a liderança no mercado, a minha reputação. Isso tudo precisa ser visto com muita excelência, para que ela sempre evolua, ela sempre cresça e as pessoas aumentem ainda mais a credibilidade delas em nós. Quando a gente vem mais para perto, a gente vai ter as nossas pessoas, as nossas estratégias e os nossos planos e os nossos processos de trabalho, que também merecem ser olhados com excelência. Então, a seleção e contratação e manutenção, remuneração e motivação da minha equipe precisa vir num grau de excelência. As minhas estratégias e planos precisam também ser trabalhados de maneira de alto nível. E os meus processos internos, procedimentos jurídicos, de controladoria, de gestão do relacionamento com o meu cliente, financeiro, também precisa vir com um grau de excelência alto. Isso tudo somado, quando eu coloco excelência em todas essas coisas, os meus resultados começam a ser de excelência. Então, não tem almoço grátis, a gente tem causa e consequência das coisas. Mas eu preciso entender até onde eu posso chegar dentro do meu escritório para poder realmente atingir os resultados que a gente quer. Resultados que não são somente financeiros, eles são resultados de penetração no mercado, resultado de marca, resultado de ganhos de processo de clientes dentro da nossa carteira. Tudo isso está dentro dos nossos grandes objetivos a serem realizados. Então, pensa nisso. A gente precisa ter essa visão e no quadro ao lado, se você observar aqui, nós temos uma tradução um pouco maior desse círculo, nesse quadrado que diz o quê? Que do lado de fora existe uma necessidade muito grande de aprendizado e inovação. É lá fora que eu vou colher benchmark, que eu vou colher ideias, que eu vou colher inspirações para fazer dentro do meu escritório. Depois eu tenho que pensar em outras coisas que acontecem relacionadas àqueles entes que estão próximos do escritório, mas não estão dentro.
eu tenho que pensar em sustentabilidade do meu escritório, compromisso com as partes interessadas, cliente, OAB, outros advogados, judiciário, tudo mais. Pensamento sistêmico, eu tenho que ter visão macro e ainda uma liderança transformadora. O meu escritório ele pode sim exercer um papel muito importante lá fora. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de olhar para a sociedade, que tipo de mensagem eu posso deixar positiva para um grupo, que pode ser até um grupo de potenciais clientes, por que não? Quando a gente vem para dentro falando de pessoas e processos, eu estou falando de adaptabilidade, eu estou falando de orientação para processos. Então, eu preciso ter essa visão. Quanto à adaptabilidade não foi importante no momento em que o coronavírus chega no Brasil? Eu precisei adaptar a minha equipe para home office do dia para a noite. Precisei me adaptar para dentro do meu home office do dia para a noite. E isso, claro, tem causas e consequências, né? Eu preciso fazer isso da melhor maneira possível para não perder aquilo que importa. Em especial a relação com o meu cliente, em especial o meu fluxo de caixa, em especial tudo que está em volta e me exige uma tomada de decisão muito grande. Então, essa visão de excelência eu queria trazer para vocês para dar esse olhar. O que eu preciso fazer? Que tipo de habilidades eu preciso desenvolver em mim mesma ou em mim mesmo para poder fazer o meu escritório sempre subir, sempre elevar o nível e a qualidade. Muito bem. Dito isso, a gente vem... Lembra lá do organograma que você desenhou? Então, eu queria falar com você a respeito de 2 elementos que estão dentro do organograma, que é a estrutura de governança. Mas, Lara, o meu escritório é pequenininho. Sim, ele é pequenininho e ele precisa de estrutura de governança no porte da tua banca. Então, eu preciso, se eu sou sócio único, eu já tenho que começar a pensar em governança para eu cumprir as diretrizes que eu mesmo me impus. Isso é fundamental para que a gente, quando chegar o próximo, a próxima pessoa para ser um sócio meu, a gente já tenha um procedimento. Então, pensar em estrutura de governança quando o escritório ainda é pequeno é muito bom porque eu estou antevendo os anos, eu estou antevendo as coisas. A gente precisa formar conselho de sócios que seja respeitado dentro do escritório. Sociedade não é uma coisa que está só no papel. Ela não é somente um ajuste para a gente poder distribuir melhores lucros e não ser tributados por isso. Não é só para isso que a gente está ali. A gente tem a responsabilidade de levar esse escritório adiante. Como? Com estratégias e planos. Feitos por quem? Encabeçados pelo Conselho de Sócios. Então, eu preciso entender o papel estratégico de um Conselho de Sócios, mesmo que esse conselho diz respeito só a mim. Não importa. Eu tenho que saber que eu tenho um papel estratégico a cumprir. Eu tenho que entender que as organizações, os procedimentos que eu vou impor para mim, eu tenho que cumprir, porque eu tenho que imaginar o meu escritório como um ente superior a mim mesmo que isso se confunda muitas vezes. O outro nível dentro da estrutura de governança que eu quero trazer para vocês é a gestão. Quem faz a gestão? Pode ser desde uma única pessoa, ou você mesmo, que também é o conselho de sócios, você também é o comitê gestor, você também é o advogado, você também é o financeiro, você também é o marketing, você também é a controladoria. Quando a gente reúne todas as funções numa única pessoa, claro que eu tenho um limite de atuação. Quando eu vou somando outras pessoas para me ajudar, a gente vai distribuindo um pouco melhor as tarefas e a gente vai tendo a possibilidade de fazer maiores crescimentos. Então, quando a gente fala de gestão, ela é diferente do papel de conselho de sócios, porque o conselho de sócios, ou sócio estratégico, ele está olhando lá na frente, ele está olhando os planos para daqui 2, 3 anos, daqui 5 anos, onde a gente vai chegar nesse trabalho com o nosso escritório. Já o gestor, ele está vendo o hoje, a semana, o mês, o trimestre.
Então, a gestão está ligada aos problemas e às questões que eu tenho que resolver hoje e que eu tenho que resolver hoje. Se quebrar o ar-condicionado, eu preciso chamar a manutenção. Se acabar o pó de café, eu tenho que ver quem que vai comprar ou se eu vou comprar. Então, tem coisas pequenas assim no dia a dia, até coisas um pouco mais complexas, como contratar uma pessoa, contratar um software, definir um procedimento X para o PJE, enfim, você tem complexidades dentro dos problemas que acontecem dentro de um escritório e que quem é o gestor precisa tomar a decisão, mesmo sem muitas certezas, porque as decisões sempre vêm cheia de risco. Não existe decisão perfeita, não existe decisão 100% livre de risco. Todas elas vão ter. E eu preciso ser o gestor que assume esse risco de eventualmente errar. Isso vai acontecer. Mas lembra que eu falei da esperança? Erre rápido. Porque quando você erra rápido, você tem condições de corrigir. É para isso que a gente está aqui. Nós não estamos para acertar todas. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para evoluir com base nos nossos erros. E é isso que faz do nosso escritório um escritório forte, capaz de remontar as suas estratégias, reprogramar os seus procedimentos. E aí eu venho, como eu não te dei a dica lá na etapa de organograma, eu venho te trazer aqui uma ideia de organograma. Não se assuste se ele parecer tão grande, mas aqui eu estou muito mais interessada em olhar para todas as funções que são possíveis a gente ter dentro de um escritório do que propriamente a quantidade de pessoas. Não tem correlação. Porque se eu sou um escritório sozinho, tá? Se você está aí, você é um advogado que trabalha numa sociedade unipessoal. Você é teu sócio que tem que pensar estrategicamente o que o escritório faz, para quem faz, com que nível de qualidade. E você também é o seu comitê gestor, que precisa resolver as coisas do dia a dia. O cliente que ligou reclamando, a conta que não foi paga porque a gente esqueceu de lançar lá no Internet Banking, a equipe, que eu tenho um advogado que trabalha comigo, que faltou hoje e tinha um prazo para cumprir. O comitê gestor vai estar ali resolvendo coisas do dia a dia. E eu ainda tenho, independente de eu ser sozinho ou não, 4 grandes áreas que a gente tem que começar a pensar. Por mais que esteja o meu nome na 1, na 2, na 3 ou na 4. Eu tenho o meu núcleo jurídico que pensa juridicamente. A estratégia do processo, o que vai fazer depois de tal ato, como que ele está se movimentando, como que a gente vai resolver as demandas do nosso cliente. Depois, eu tenho uma controladoria. Se eu tenho um sistema, eu tenho uma controladoria. Pode ser que eu seja um controller e o advogado ao mesmo tempo, mas eu tenho uma controladoria. Eu tenho que alimentar o sistema. Eu tenho que ter algum relatório para cliente. Eu tenho que ter os prazos colocados na agenda. É uma controladoria. Eu também tenho um núcleo de relações institucionais, onde eu vou pensar em marketing jurídico, onde eu vou pensar em comercial, fechamento de proposta, precificação de honorários, meus ambientes de networking. Tudo isso não tem nada a ver com jurídico, não tem nada a ver com controladoria, tem a ver com relações institucionais. Então, eu tenho isso dentro do meu escritório. Pode ser que eu não tenha colocado ali, mas ele existe. E eu preciso, pode até ser que eu seja a pessoa que faz tudo isso. E eu ainda tenho o meu núcleo administrativo financeiro, com administrativo, recepcionista, limpeza, copa, café, esse tipo de coisa. Eu tenho o financeiro, eu pago contas e eu recebo contas, eu tenho uma contabilidade se eu sou uma pessoa jurídica, e eu ainda tenho um RH se eu tiver mais de uma pessoa trabalhando comigo, um RH entre aspas, porque quando eu for fazer a contratação e tiver que entrevistar alguém, eu estou fazendo funções de RH. E eu ainda tenho a TI, que a gente não vive sem. Tanto não vive sem os computadores, como não vive sem os softwares. Então, eu preciso ver se licenças estão ok, quem que vai me ajudar a instalar algo, configurar algo.
Então, perceba que um escritório independente dele ter uma pessoa, ou 20, ou 30, ou 50, ele tem as mesmas funções. A grande diferença vai ser que, quando eu estou sozinho, eu estou em todas as caixinhas. Quando eu tenho mais gente, eu posso direcionar. Aquelas 2 pessoas estão no meu jurídico, aí eu tenho um financeiro, aí eu tenho alguém, uma secretária que me ajuda ali a marcar reuniões no meu comercial, eu tenho ali um estagiário que me ajuda na controladoria, e assim eu vou delegando funções, permitindo assim que a gente tenha mais clientes. É assim que a gente cresce. Então, eu quero que você reflita sobre isso, quebra um paradigma a respeito do que é escritório grande, escritório pequeno. Nós temos as mesmas funções acontecendo. A grande diferença é o nível de complexidade e o volume de coisas que nós temos para fazer. No escritório menor, volume menor, por óbvio. Quando a gente facilita a vida tendo esse organograma claro, eu começo a identificar, bom, eu tenho a gestão, eu tenho o meu jurídico, eu tenho a minha controladoria, eu tenho relações institucionais e eu tenho o meu administrativo financeiro. Eu preciso ter rotinas para cada uma dessas coisas, porque cada uma dessas coisas fala de um mundo diferente. O meu jurídico deve ter um tipo de rotina para lidar com os seus trabalhos, a controladoria tem que ter um outro tipo de rotina, as relações institucionais, marketing comercial tem que ter outro tipo de rotina e o meu administrativo financeiro, outro tipo de rotina. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, então quando a gente fala de rotina, eu estou falando de uma base temporal. Base temporal, eu estou falando ou de rotina diária, semanal ou mensal. Ou semestral, aí vocês podem ampliar para o quanto vocês acharem, mas se a gente já tiver um mapeamento das rotinas do meu jurídico, o que acontece, o que deve acontecer todo dia, que reuniões nós vamos ter toda semana, que tipo de assunto nós vamos tratar uma vez por mês, eu começo a colocar na minha agenda alguns compromissos ligados a todas as rotinas gerenciais do meu escritório. A controladoria idem, as relações institucionais também, porque cada um desses núcleos vai trazer trabalhos diferentes, objetivos diferentes dentro do escritório, ok? E aí a gente vai vindo aqui para o final da nossa abordagem dos fundamentos da gestão legal, entendendo o caminho que a gestão legal teve no mundo e no Brasil. É muito importante você saber que a gente não está caindo de paraquedas nesse assunto. Nós da Cellen Bertozzi há 22 anos trabalhando nesse mercado, nesse assunto chamado gestão de escritórios de advocacia, mas a gestão legal ela começa lá na década de 70 nos Estados Unidos, com a fundação da Association of Legal Administrators. Então, essa associação se funda para reunir administradores de escritórios de advocacia americanos que precisava de 2 coisas basicamente: educação, saber mais sobre os assuntos, e networking, porque ali no networking as pessoas conseguiriam trocar ideias. Estou precisando comprar um software X. Você tem para me indicar? O network serve para isso. O que prática você está utilizando quando um sócio se aposenta? E essa troca vai caminhando ao longo dos anos. Hoje é uma grande associação, da qual faço parte também, mas a gestão legal começa ali. No Brasil, o que acontecia na década de 70? A gente tinha ali um ou outro escritório de advocacia com atuação estrangeira, que falava inglês, que esse era o diferencial da época, que era especialmente o escritório Pinheiro Neto, que tinha uma ligação muito forte com a Europa, especialmente a Inglaterra. Então, ele era uma referência que iniciou realmente um encorpamento da sua marca nos anos 70. Depois você vem para a segunda onda da gestão legal, que acontece nos anos 90. Com o advento das privatizações naquela época, tem um boom da advocacia. Até então, os escritórios eram de um porte médio, os maiores, 30, 40 pessoas no máximo.
Com o boom das privatizações, os grandes departamentos jurídicos passam a terceirizar todo o trabalho para a iniciativa privada. E com isso, os escritórios que eram pequenos, ali 30, 40 pessoas, passa a 300 pessoas. Porque essas grandes empresas privatizadas não queriam ter um jurídico com 100 advogados, que era o comum da época. Então, ali você tem o grande crescimento de grandes bancas que estão aí até hoje, que são referência e estão no ranking das maiores. Demarest Almeida, Tosini Freire, Machado Meyer, enfim, tem uma turma aí que continua sendo do ranking dos maiores. A terceira onda acontece na virada do século, nos anos 2000. Surgimento das bancas de volume, não tinha ainda até então, porque a gente está iniciando ali o processo eletrônico. As primeiras literaturas sobre gestão legal no Brasil começam a acontecer ali, e que eu tenho a grata satisfação de ser uma delas. Eu e Rodrigo Bertozzi escrevemos os primeiros livros sobre gestão legal no Brasil, e depois começa um crescimento acelerado de cursos de direito em todos os estados. Nos anos 2000, a gente começa uma curva ascendente aí. À época, nós tínhamos em torno de 500, 600 mil advogados, mais ou menos. E aí, em 20 anos, a gente passa do dobro desse número. A quarta onda, que nós estamos vivendo agora, mais ou menos, elas vêm oriundas, a grande onda vem oriunda das mudanças que a inteligência artificial proporcionou para o mundo. Então, hoje a gente tem aí mais de 200 Lautechs no Brasil buscando esse casamento entre a tecnologia e o direito, como esse casamento vai ser útil para advogados e para a sociedade. Então, é uma outra onda, é uma outra linguagem, é uma outra forma de pensar um mundo jurídico tão tradicional, como sempre, né? Então, a gente está passando por essa virada. Há uma explosão agora, nesses anos 20, né? De 2015 até meados de 2022, 23, mais ou menos, uma explosão do número de advogados no mercado. Como eu disse, a gente já está batendo 1,2 milhões, né, de advogados, e há hoje, mais do que em qualquer outro tempo, uma consciência da necessidade da gestão legal aí no seu escritório, por isso que você está aqui. Então, hoje você tem consciência que se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma abordagem muito profissional com a sua equipe, se você não tiver procedimentos, se você não tiver um trabalho de marketing jurídico bem feito e se você não cuidar muito bem das suas finanças, você pode se complicar. Então, a gestão legal vem para te ajudar nisso. Agora é a hora, agora é o momento. Anos 2020, coronavírus que faz muitos paradigmas serem quebrados na advocacia. O tempo em quarentena permitindo com que advogados de dentro de casa não percam o contato com o cliente, com a equipe, que aumente a sua produtividade, que aumente a sua gestão do seu tempo. Então, essa é a quarta onda. E a quinta onda? Como a gente vai tentar adivinhar o futuro? Nós estamos falando aí dos anos 30. Ou seja, os próximos 10 anos, o que eles apontam para a advocacia? Primeira coisa é que nós vamos começar a entender melhor o que é essa tal da advocacia disruptiva. Algumas dessas Lautechs que estão hoje começando a estudar, a pesquisar, a tentar encontrar esse elo entre a tecnologia e o direito, vão acontecer. Não temos a menor dúvida disso. Então, vai ser o tempo em que nós vamos nos acostumar com esse tipo de abordagem no direito. Depois nós vamos começar a ver também que é possível, ou poderá ser possível, a advocacia exponencial. Ou seja, eu prestar o meu serviço para um número grande de pessoas. A gente ainda não tem a resposta disso, mas é uma aposta talvez muito própria e particular minha. E por fim, isso eu não tenho muita dúvida não, vai ser a era da advocacia consultiva. Nós sabemos que nós somos talhados para o contencioso, mas a gente tem que entender que hoje o cliente talvez não queira mais isso. Ele tem que ter
um advogado bom de consultivo do lado dele. Não só para responder dúvidas, mas para criar produtos de consultoria para determinados tipos de clientes e segmentos. Então, isso vai ser muito importante a gente entender e faz parte de toda essa profissionalização da nossa profissão. E, por fim, para encerrar aqui a nossa exposição a respeito de fundamentos da gestão legal, eu quero deixar mais uma vez claro para você os 4 pilares. Então, a base, os fundamentos da gestão legal tem 4 pilares. O pilar de pessoas, que a gente vai sempre pensar em seleção, contratação, carreira, remuneração, desenvolvimento, crescimento, satisfação das pessoas que trabalham aí dentro do teu escritório. Isso é muito importante e é função do líder, é função do conselho de sócios pensar nessas coisas, de como queremos tratar as nossas pessoas, a nossa equipe. Depois a gente tem o segundo pilar, que é o da produção jurídica. A produção jurídica, esse coração que bombeia para cliente relatório, que bombeia para judiciário, peça pronta, audiência e tudo mais, precisa ter uma organização, porque eu tenho que ter relatórios, eu preciso ter prazos bem colocados na agenda, qualidade técnica, alimentação de sistema, proteção de dados. Tem tudo isso que está em volta aí das nossas responsabilidades profissionais. Terceiro pilar, marketing jurídico. Nós precisamos cada vez mais, num ambiente tão competitivo quanto esse, 1.200.000 advogados, definir qual é a nossa marca. E o marketing jurídico vai nos auxiliar a pensar na marca apaixonadamente. Quem é apaixonado pela marca não faz ela correr riscos. Então, eu vou ver muito bem com quem que eu me uno, que tipo de coisa que eu falo, como eu me porto. Tem uma série de elementos aí que vão compor a marca jurídica. Também temos que pensar nos negócios jurídicos, quais são os segmentos, quais são os clientes que eu quero atender, por quê, o que eu tenho que aprender do negócio dele. A produção intelectual, que sempre vai estar ao lado do advogado para realizar essa marca. Os relacionamentos, como que eu faço esses relacionamentos se alargarem, se aprofundarem, né? E a pesquisa, eventos, a comunicação ética, tudo isso está no pilar de marketing jurídico, que é fundamental a gente ter uma atenção muito grande e uma consistência. E, por fim, não menos importante, o quarto pilar de finanças. Eu preciso profissionalizar o meu financeiro, ele precisa ser um financeiro muito organizado, tanto contas a receber como contas a pagar, os contratos, a contabilidade tem que estar redonda, os relatórios gerenciais têm que ser lidos por sócio, então tem que vir num formato que você consiga entender. Orçamento, não dá para sair gastando à torto e à direito aí sem planejamento. Fluxo de caixa, controles, relatórios, inadimplência, todos esses são assuntos que fecham esse quarteto de informações para gerar para a estratégia a minha certeza ou não de que eu quero e estou chegando onde um dia eu tracei. Então, vamos juntos nessa jornada. Vocês vão aprender muito conosco aqui. Seja você um escritório pequeno, seja um escritório porte médio, não importa. A gente vai estar aqui para compartilhar com você todo o conhecimento que a gente conseguiu conquistar ao longo desses 20 anos. Então, fica aí, cumpre todas as tarefas dos consultores e vamos caminhando passo a passo, sem ansiedade, para que todo esse conhecimento venha de uma maneira muito profunda e concreta para você, tá bom? Então, até a próxima, a gente se vê.